Olá pessoal, seja bem-vindo. Hoje vamos dar uma continuidade aí, né, nossa série de vídeos, né, sobre imposto de renda. Então, essa é aquela série de vídeos práticos, tá? Que a gente vai mostrar na prática como você faz o preenchimento aí na declaração do imposto de renda. Então, hoje a gente vai mostrar nada mais é que como você faz as informações de dados cadastrais, dependentes e alimentandos. Quando a gente fala de alimentandos, eu estou falando aí de pensão alimentícia, tá? São os beneficiários aí da pensão alimentícia, né? Quem recebe, geralmente os filhos. Então eu vou mostrar agora na prática como que você vai fazer isso, como vai preencher, então acompanha aí no vídeo. E não se esquece, o principal, se inscreve no nosso canal para receber as atualizações da nossa série aí de próximos vídeos. Vamos lá? Então, dando seguimento, vamos apresentar aqui agora o programa do imposto de renda pessoa física, né, efetivamente na prática. Então, eu já estou com ele instalado aqui na minha máquina. Vocês podem observar qual que é a diferença. Esse programa, sempre que você acessar, ele faz uma verificação se você está com a versão atualizada. Se não tiver, ele vai te recomendar que você faça a atualização e é importante que seja feito, né? Então, basicamente, o que ele te dá? Que ele te dá umas boas-vindas, te dá alguns links úteis, né, com algumas informações, e ele te dá a opção de preencher uma nova declaração. Então, a gente tem aqui 3 tipos de declaração que ele permite. Declaração de ajuste anual, que é a declaração normal que a gente faz. Declaração final de espólio. Qual que é essa declaração? Declaração final de espólio é quando eu tenho já um inventário, né, transitado e julgado, ou registrado em cartório, que eu preciso fazer a declaração final da partilha dos bens. Então eu uso a declaração final de espólio. E eu tenho também a declaração de saída definitiva do país, é quando o cidadão brasileiro sai do país para residir fora e não tem a intenção mais de retornar ao país, né? Então, em regra geral, ou você faz a saída definitiva, ou também a Receita pode considerar, se você ficar mais de 12 meses, que há a intenção dessa saída definitiva do país, tá? Então ela gera uma série de questões aqui internamente que não vamos tratar especificamente nesse vídeo aqui. Nesse vídeo inicialmente vamos tratar de como fazer o primeiro cadastro de dados cadastrais, de dependentes, de alimentandos. Então vou selecionar aqui declaração de ajuste anual e aí eu tenho algumas opções para iniciar a declaração. Eu posso iniciar a declaração a partir da pré-preenchida. O que é essa pré-preenchida? A declaração pré-preenchida ela traz informações que já estão na base da Receita Federal, né? E ela automaticamente importa algumas informações, desde rendimentos a pagamentos de despesas médicas, plano de saúde, tudo que ela obtém de outras fontes que está disponível. Então ela traz aqui. Você tem que ter uma conta no GovBR com nível ouro ou prata. Outra opção é iniciar importando a declaração de 2023, ou seja, você tem um backup aí da declaração do ano anterior, você pode fazer a importação também dessa declaração através do iniciar. O que ele vai trazer? Ele vai trazer a declaração do ano anterior, todos os seus dados cadastrais, rendimentos, assim, as fontes pagadoras, né? Eu trabalhei para uma empresa, ele traz o nome da empresa lá, mas sem efetivamente nenhuma informação de remuneração nem nada, né? Ele traz também todos os seus bens e direitos com a posição em 31/12/2022, só para você preencher 31/12/2023. Então ele traz um esboço da sua última declaração. E eu tenho a opção aqui de iniciar uma declaração em branco. Então, no nosso caso aqui, a gente vai iniciar uma declaração em branco para mostrar como você pode fazer. Então, a declaração em branco eu vou preencher com um CPF, com o nome, né? O seu nome aí, o nome do contribuinte. Então, exemplo de RRF. E aí ele já te dá uma opção, ele já te dá uma informação aqui. Você tem 2 maneiras, ó. Depois de preencher todas as fichas de declaração, ao final acesse o quadro comparativo. Para quê? Para você. A gente vai chegar nessa parte, mas ele vai te permitir usar ou as deduções legais ou desconto simplificado. Vou falar mais no final sobre isso. Num dos próximos vídeos a gente vai falar sobre esse tema aqui também. Então ele vai abrir a declaração para você. Então hoje, nesse vídeo, a gente vai falar basicamente desses 3 cadastros que está ao seu lado esquerdo aqui na ficha de declaração: identificação do contribuinte, dependentes e alimentantes. Então, identificação do contribuinte é onde a gente vai preencher com os dados cadastrais. Então, primeira coisa, ela é uma declaração de ajuste original ou retificadora. Retificadora, eu só vou preencher se eu já tiver entregue essa declaração e precisar fazer qualquer alteração na declaração. Então, eu tenho que informar como declaração retificadora.
Então ele vai me pedir aqui declaração de ajuste anual, número do recibo da última declaração de 2023, se for a primeira vez que está entregando, deixa em branco. Ele vai me pedir aqui uma data de nascimento, eu posso informar qualquer data, não, informar a sua data de nascimento, né? Então, título eleitoral não é um campo obrigatório, tá? Se você não informar, ele vai ficar sempre te dando um aviso. Ele vai perguntar também se um dos declarantes é uma pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental. Ele te dá algumas informações, porque nessas situações você também tem uma das prioridades se houver restituição. Ele vai ter a questão de uma pergunta: houve alteração dos dados cadastrais? Sim ou não? Por que sim ou não? Porque se houve alteração dos dados cadastrais, eu mudei o endereço, ele automaticamente, quando eu colocar sim, ele altera na base da Receita. Luiz, mas se eu colocar não e alterar os dados aqui, quando você for transmitir, ele vai retornar dizendo que os dados não estão iguais ao que está na base da Receita. Então, se houve dados alterações cadastrais, você informa que sim. Possui cônjuge ou companheiro? Sim ou não? Se sim, ele vai pedir o CPF do cônjuge ou companheiro. Se não, ele não aparece nenhuma informação. Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2023? Sim ou não? É aquela mesma situação, eu tenho a declaração que eu fiz de saída definitiva do país e eu tenho a situação quando eu volto a residir no Brasil. Então, se eu colocar que eu passei a ser residente no Brasil em 2023, sim, ele vai perguntar a data que eu retornei ao Brasil e comecei a residir no Brasil. No meu caso aqui, não era residente no exterior, então no nosso exemplo aqui eu vou colocar não. Então, ele vai pedir aqui tipo de endereço, rua, avenida, alameda, para preencher, né? Então, posso colocar qualquer informação aqui, né? O único erro que ele pode dar aqui, se você cadastrar um CEP que não existe na base de dados dos Correios, ele pode te dar um erro. Fora isso, ele não vai te dar nenhum erro. Tá? DDD, telefone, isso tudo é opcional, tá? Ele não vai te dar nenhuma informação. E aí a gente vem aqui para a natureza da ocupação. A natureza da ocupação nada mais qual a sua atividade que você tem hoje. Então, olha, eu tenho algumas opções mais comuns aqui, ó. Eu sou um empregado de uma empresa do setor privado, exceto instituições financeiras, tá? Então, eu sou empregado do setor privado e ele me abre uma caixinha aqui embaixo que eu falo qual que é a minha ocupação principal. Então, eu vou selecionar qual que é a minha ocupação principal e preencher com essa ocupação. Não, eu não sou um empregado, eu sou empresário. Ele também tem aqui, então ele vai ter aqui, ó, proprietário de empresa ou de firma individual, o empregador titular, é o 12. Ocupação principal, mesma coisa, você pode preencher qual que é a sua ocupação principal, sendo proprietário de uma empresa também. Não sou proprietário, sou um profissional liberal ou sou autônomo sem vínculo empregatício, ok. Tem aqui também uma função e você vai também qual que é a sua ocupação principal. E a gente tem uma aqui que é bem específica, que a gente chama aqui, né, que é a do espólio. É o caso que a pessoa faleceu, ainda não tem o inventário, né, transitado e julgado ou registrado em cartório, e você continua a fazer a declaração dessa pessoa. Então ele é considerado como espólio, é o nome que se dá a essa pessoa que já faleceu e continua a fazer a entrega da declaração. Então eu preenchi com espólio me dá algumas informações. No caso específico do espólio, eu tenho um campinho aqui que especificamente que ele abre aqui do seu lado esquerdo, que ele vem como espólio. Por quê? Ele vai falar se trata de uma sobrepartilha ou não, sim ou não, tá? Não vou colocar aqui não, que é um inventário normal. Eu vou colocar o CPF e o nome de quem que é o responsável pelo inventário, pela partilha dos bens. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar, para seguir aqui com o exemplo, eu vou colocar aqui que esse daqui é um empresário, proprietário de empresa individual e tudo mais. E vou colocar uma ocupação aqui. Vou colocar a ocupação aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, todas as ocupações não. Economista, administrador, contador, auditor e afins, que é o meu caso, né, contador, então aqui me enquadraria nessa situação. E aí a gente feito esse preenchimento aqui cadastral, eu venho para os dependentes, tá? Então,
o que ele fala aqui, dependentes? Ele te dá algumas informações que você, ao preencher a ficha de dependentes, ele vai ter uma dedução legal cabível ou um desconto simplificado de 20%. Por que desconto simplificado? A declaração, basicamente, você pode ver aqui do seu lado esquerdo, a opção pela tributação, ele vai fazendo um comparativo para você qual que é o mais vantajoso. Por deduções legais, nada mais é que são todas você vai lançar todas as despesas dependentes e por desconto simplificado ele vai te dar um desconto no valor da base de cálculo aqui e te falar qual que é o saldo do imposto a pagar ou a restituir. Então aqui você pode preencher com os dependentes. Ele tem uma lista de quais são os dependentes aceitos. Então os mais comuns é o companheiro ou cônjuge, né? Ou que o contribuinte tenha filho ou viva mais de 5 anos. Ele obrigatoriamente você vai ter que colocar o CPF do companheiro se ele for seu dependente. Lembrando, todos que você colocar aqui como seu dependente, ou seja, seu cônjuge, seu companheiro aí, ou que tenha filho, ou que viva mais de 5 anos, o filho, se ele tiver qualquer rendimento ou qualquer bem, ele vai ser declarado junto na sua declaração também. Então aqui eu posso selecionar o companheiro, ou eu posso vir aqui e selecionar um filho. Obrigatoriamente eu tenho que formar o CPF e tenho que colocar aqui também a data de nascimento desse menor, tá? O nome dele, e-mail, DDD, telefone não é obrigatório, e tem uma informação se ele mora com o titular da declaração. Vou dar um e vou informar OK. Ele deixa passar sem um CPF, porém, se eu depois for verificar uma pendência ou tentar fazer a entrega dessa declaração, com certeza ele vai dar um erro, tá? É só mais exemplificativo aí. Então, dependente, você tem aqui, é só dar um novo, e você tem as opções aqui de declarar dependência conforme seja aí a situação. Lembrando sempre, declarou como dependente, você tem que efetivamente declarar os rendimentos. Outro ponto que a gente tem aqui é os alimentandos. O que seria os alimentandos, tá? Ele é bem exemplificativo e traz essa informação, tá? Nada mais é que aquele que você paga, é o que você paga a pensão alimentícia. Então, geralmente é os filhos, né? Então, geralmente se você tem uma decisão judicial, um acordo homologado judicialmente, tá? Que você faz esse pagamento aí a título de pensão de alimentos. Então, o que você pode lançar aqui? E ele dá a opção aqui, pensão alimentícia ou despesas com instrução ou médicas, mas isso você tem que estar ciente que tem que estar na sua decisão de pensão alimentícia, tá? Então eu não posso simplesmente fazer um acordo informal e lançar aqui como pensão alimentícia. Então eu vou dizer aqui se ele é residente no Brasil ou no exterior, tá? Colocar o CPF, a data de nascimento do alimentando. Então se for seu filho, qual que é a situação muito importante? Olha, eu estou pagando pensão para o meu filho. Perfeito. Quando você está pagando pensão, ele não é mais seu dependente, tá? Ele é só seu alimentando. Então, ele não se figura aqui como seu dependente, você vai só usar a figura dele como alimentando. Então, você vai informar o CPF dele, a data de nascimento. Então, eu vou colocar aqui uma data de nascimento qualquer, né? O nome dele. E ele é alimentando de quem? Do titular ou do dependente? Porque como a gente disse, eu posso cadastrar os dependentes aqui. Se esse dependente paga uma pensão alimentícia, sim, eu poderia informar aqui que ele é. Então eu vou formar que ele é titular, alimentando o titular, e aí ele vai pedir algumas informações aqui. Escritura pública, decisão judicial ou escritura pública e decisão judicial, se tem as duas. Eu vou informar o tipo de decisão que foi e as informações. Esse campo aqui, tipo de processo, ele é novo para 2024, tá? Anteriormente a gente tinha basicamente essa informação, CPF, data de nascimento e o nome aqui desse alimentando. Então, como a gente tem muitas fraudes, né? Aqui, porque a pensão alimentícia era uma dedução direta no seu imposto de renda, a Receita para esse ano ela trouxe essa novidade, que é informar o tipo de processo que você tem. Então, se for uma escritura pública, que é aquela que você faz um acordo direto e registra em cartório, você vai ter o CNPJ, cartório, nome, livro, a folha que foi registrado, qual município e a data da lavratura dessa escritura. Se for decisão judicial, é o número do processo, a vara, a comarca, a unidade da federação e a data da decisão judicial.
Se eu tiver as duas situações, eu vou selecionar e eu tenho como preencher os dois campos. Então, preenchi esses dados, eu vou dar um OK. E essa pensão alimentícia ela vai me habilitar aqui para quando eu estiver preenchendo a declaração que eu for lançar os pagamentos referente à pensão, eu já consigo informar para quem que eu estou pagando e a quem se refere esse pagamento da pensão. Então, pessoal, nesse vídeo aqui de exemplos práticos, hoje basicamente a gente falou desses 3 temas: identificação do contribuinte, dependentes e alimentandos. Aí agora no próximo vídeo a gente vai tratar aqui dos rendimentos tributados recebidos da pessoa jurídica, rendimentos tributados aqui recebidos de pessoa física ou no índice exterior, rendimentos isentos e não tributáveis e os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.